Tá, doutora, mas e a Cláudia Raia com 55? Como que você explica uma gravidez nessa idade? Então, assim, a questão da Cláudia Raia, eu até queria abordar num vídeo ou num post, porque é uma situação muito séria. Nem ela, nem a mídia provavelmente tem a ideia do que eles estão causando de mal para as outras mulheres com esse tipo de notícia, com esse tipo de informação. Especialmente por ela ser uma pessoa famosa e ter um acesso muito grande às mídias. A Cláudia Raia, ela está com 55 anos de idade. Com 55 anos de idade, não existe função ovariana mais. O que é isso? O ovário, numa mulher de 55 anos, ele vai produzir uma mínima quantidade de hormônios ainda, como por exemplo a testosterona, para manter o equilíbrio, tentar manter o equilíbrio dessa mulher nessa fase de idade. Não existe mais ovulação. Então esse ovário é um ovário que não funciona mais em termos de óvulos. Ainda pode existir um ou outro que esteja lá remanescente, mas não existe ovulação. Então assim, eu não me recordo nenhum caso da medicina de uma mulher de 55 anos que engravidou espontaneamente. Então assim, como que ela engravidou apesar de estar dizendo isso? Ela engravidou por fertilização in vitro. Então, ou ela tinha lá atrás um óvulo congelado, como eu falei para vocês antes, ou ela pegou um óvulo de ovodoação. O que é isso? Um óvulo de alguma mulher que deixou congelado e doou esse óvulo para uma outra mulher que não pudesse engravidar, ou uma mulher na idade dela, por exemplo. Daí houve a fecundação com o espermatozoide do marido dela e foi implantado o embriãozinho, que na verdade não é bem embrião, é uma fase anterior ao embrião, no útero dela, para que a gestação se desenvolva. No caso dela, nem inseminação artificial não dava certo. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho a diferença. Inseminação é quando eu tenho uma mulher que eu estimulei a produção de óvulos dela, eu estou cuidando com a ecografia o momento em que ela vai ovular. Então eu estou fazendo ultrassom e medindo, fazendo as medidas do folículo que vai ovular. Quando eu estimo aproximadamente o dia em que vai haver essa ovulação, com auxílio de uma seringa bem comprida, que a gente chama de pipeta, a gente coloca lá dentro do útero dela os espermatozoides do marido. Então, por quê? Porque o óvulo está para sair, ou está saindo, e o espermatozoide já vai estar bem pertinho ali para fazer a fecundação. Isso é inseminação. Então, para fazer inseminação, a mulher tem que ter óvulo. Na mulher que não tem mais óvulo, como no caso dela, é só fertilização. Então, se lá atrás ela fez um congelamento de óvulos, ela pode estar usando o óvulo dela, o material genético dela. Se não, ainda é um óvulo de uma doadora, de uma pessoa que deu óvulo para ela ter essa possibilidade de gravidez. Mas qual que é a questão social disso? Vocês têm ideia do quanto de mulheres na idade dela, próxima ou um pouquinho mais, que vão despertar dentro de si o desejo de ser mãe por inúmeros motivos, porque nunca tiveram filhos, porque fizeram uma laqueadura, queriam um filho depois e não conseguiram mais, ou por qualquer outro motivo, e vão se frustrar com isso? Porque não é todo mundo que fez congelamento de óvulos, isso ainda é uma realidade pouco comum no Brasil, e essa gravidez espontânea não existe. E o pior ainda, que eu acho mais sério, quantas mulheres nessa faixa etária dela que vão voltar a tomar anticoncepcional com medo de uma gravidez. E o anticoncepcional na mulher depois dos 40 anos é uma coisa muito séria. Ele tem riscos muito aumentados para tromboembolismo, que é a trombose, risco cardiovascular, hipertensão arterial, infarto e derrame. Então, esse tipo de notícia, que parece muito lindo, uma mulher engravidar aos 55 anos de idade, vai trazer uma repercussão social e na vida de muitas mulheres de uma maneira muito negativa. Essa é um tipo de notícia vinculada nas mídias que não deveria acontecer. Eu fico muito triste e lamento muito por isso.